E a gente brinca muito que a gente é o exemplo daquilo que a gente gostaria, assim. Então, a gente conserta muito. A Clara tem uma geladeira que ela reformou a geladeira, pintou. Eu tenho um ventilador que ele tava fazendo um barulho medonho. Tava feio. Eu levei no lugar de conserto, na autorizada. Eles reformaram o ventilador. Era só trocar uma peça, consertou, ficou maravilhoso. Já tinha 15 anos, vai ter mais 15. Então, no fundo, o que a gente faz é... A gente não desiste até ter certeza de que aquilo não tá ao nosso alcance. Eu acho que o consumidor, ele tem que ser um consumidor... A gente provoca os consumidores a serem consumidores vigilantes. Cobrem. Vai na loja, pergunta, cutuca, vai na marca, entra no saque, posta. Faz barulho, entendeu? A gente tem que entender... isso a gente acredita muito, que as pessoas elas têm o potencial de fazer essas provocações, né? A gente chama isso de micro-revoluções. Faça a sua micro-revolução, assim, entenda que do jeito que a indústria colocou, ela quer que a gente se sinta... O que eu faço não faz diferença, ou é impossível trocar as coisas, mas a gente não acredita. A gente ignorante, acho que esse que é o mundo, só funciona se for assim. A gente tá muito nesse lugar de provocar as pessoas pra falar, se sinta empoderado pra ir lá cobrar a marca, por favor, faça isso, entendeu? Tá bom. Vamos reclamar todo mundo, sempre, ser chato mesmo. Natural. Fala, pessoal. Mais uma vez estamos aqui gravando o podcast Papo de Balcão. Aí dessa vez a gente está fazendo direto do ESX, cobrindo todo o evento, trazendo alguns palestrantes para que possam aprofundar os seus conteúdos junto aqui com a gente e a gente possa reverberar todo esse conteúdo nas redes. Tá? Hoje a gente está recebendo aqui o pessoal da Verdes Marias. São 3 irmãs que montaram esse negócio, que vão contar um pouquinho aqui para a gente. Eu passo a palavra para que elas possam também contar um pouquinho do que elas trouxeram aqui hoje no ESX. Aí se apresentem, por favor. Fiquem à vontade. Quem quiser começar, uma das Marias, fiquem à vontade. É um super prazer estar aqui conversando com você. Eu sou a irmã mais velha das Verdes Marias, as 3 são irmãs, acho que... E eu sou comunicadora, eu fiz publicidade, depois fiz jornalismo, depois fiz comunicação digital, então acredito muito na comunicação. Nossa. E trabalho com sustentabilidade faz um tempão. A Clara até faz uma piadinha que ela fala que eu já nasci querendo compensar o carbono do meu parto. Porque eu sempre gostei muito do tema da sustentabilidade, assim, acho que inclusive desde o começo da minha carreira de trabalho, eu busco esse tema. E a Clara quer contar um pouco da Verdes Marias? Não, eu fiquei muito feliz que finalmente alguém riu dessa piadinha. Não, mas é ótima, pô. Eu sou a irmã mais nova, eu sou jornalista e fiz pós-graduação em meio ambiente e sustentabilidade. Tá bom. E eu fui a última a ser sensibilizada pela mosquinha da sustentabilidade, porque... Eu era muito consumista, vivi uma vida muito louca, e aí quando as minhas irmãs vieram com essa ideia de vamos olhar para o nosso impacto, você não quer pensar um pouco nisso? Eu tava vivendo um período de fazer muitos retiros espirituais e tudo mais, eu falei, opa! Por que não, né? Por que não olhar para o impacto que eu estou deixando no mundo? E, enfim, depois de entrar no Verdes Marias que eu fiz a minha pós-graduação, porque eu nunca imaginei, assim, que eu ia me apaixonar tanto por esse tema da sustentabilidade. Pô, que bacana. E a terceira irmã, qual que é a formação dela? Mesmo que ela não esteja aqui com a gente hoje. Ela é arquiteta e fotógrafa e ela tem um cuidado muito grande com esse olhar estético do Verdes Marias. Então, ela que traz um pouco a paleta, como é que as fotos, qual que é a melhor enquadramento. E ela é muito emotiva, muito chorona, do signo de câncer. Ótimo. Vocês não conseguiram ainda participar tanto do evento, né? Acho que foi uma visita bem pontual, mas conta, o que vocês vieram trazer pra gente aqui, compartilhar, e quais foram as sensações que vocês já conseguiram absorver aí do que é o SX e do que é o do Espírito Santo? A provocação que a gente recebeu do Sebrae é qual que é o impacto da tecnologia. Como é que a gente fala sobre esse impacto? E daí, na mesma hora, a gente falou, então, a gente precisa falar de obsolescência programada. A gente precisa mostrar como muitas coisas estão sendo feitas para quebrar. E na hora que a gente trouxe esse termo do feitas para quebrar, elas falaram, é isso, fala sobre coisas feitas para quebrar. E daí fica muito fácil, porque muitas pessoas lembram de um aspirador, de um fone de ouvido, de um liquidificador, de alguma coisa que você comprou, durou super pouco e já quebrou. Isso porque as coisas estão sendo desenhadas com... Para estragar. Com começo, meio e fim. Com essa obsolescência mesmo...
Exatamente, com esse desenho, né? O design já sai da fábrica com essa... E a gente trouxe, né, na nossa... Já que as pessoas estão assistindo, a gente talvez não estiveram na palestra, a gente trouxe a história de onde começou a obsolescência programada, né? Então, na década de 20, os produtores de lâmpada, essa lâmpada que ilumina as nossas vidas, eles se reuniram e falaram, poxa, as nossas lâmpadas estão durando muito tempo, elas são super duráveis e a gente não tá tendo lucro que a gente queria, porque as pessoas precisam comprar mais lâmpada. Ok. Então, eles estabeleceram juntos nesse cartel... Um combinandinho deles. Combinandinho. Todo mundo fecha o mindinho que nenhuma lâmpada vai durar mais do que 1000 horas. E aí, a partir daí... Caraca! E o mais louco é que tem uma lâmpada que tá acesa até hoje, que foi dessa época, que ela está acesa até hoje num cartel de bombeiros da Califórnia. E tem uma webcam que fica acompanhando... Filmando ela o tempo inteiro. O tempo inteiro. E essa webcam já foi trocada várias vezes. E a lâmpada E nada. a lâmpada tá lá, boa zona. E eu acho que o que a gente gostou de provocar as pessoas é para não só... Mas começarem a ver qual que é o nosso papel, então, quando a gente vê que as coisas estão quebrando. Por que elas estão quebrando? Será que a gente não deveria estar consertando? Será que a gente não deveria estar cobrando que as marcas sejam mais honestas? Porque às vezes a gente não quer trocar uma impressora depois de 2 anos. A gente não quer trocar um liquidificador porque ele tá com uma pecinha. Ninguém quer, mas... bom, usuário padrão do lado de cá, tá bom? Acho que vocês estudaram o assunto, eu não estudei nada disso. E o que eu sinto é que, na verdade, além de... A gente tem essa percepção de que tá quebrando mais do que quebrava na época dos meus pais, por exemplo. Minha mãe tem uma máquina de secar da época que ela casou com meu pai. Sei lá, 40 anos que isso aconteceu. Eu já troquei minha máquina de lavar umas 2 vezes, geladeira já foi uma vez. E beleza, parece que na verdade não era tão programado. Não sei se na minha cabeça não era tão programado. Mas do lado de cá a gente vê isso acontecendo e, beleza, o único caminho que eu tenho é trocar. Porque também hoje, não sei como que isso se deu, consertar ficou uma fortuna. E como é que vocês enxergam isso, essa questão? As coisas não foram feitas para consertar. Eu acho que o que mais nos incomoda e a provocação é que os designers estão sendo colocados para fazer produtos que não tenham esse conserto tão fácil, assim. Então, não é uma coisa que você não... Às vezes você não sabe aonde consertar, você chega no lugar, não tem a peça... porque ele não é feito para consertar mesmo, ele é feito para ser trocado. E essa mentalidade, ela se instalou num nível nas coisas que virou comum você trocar. Exato. As pessoas não se dão nem a trabalho, e a gente, muitas vezes, incluída nisso, de ir até um lugar e olhar exatamente quanto custaria, como trocaria. Porque você já vai chegar lá, você já vai saber que é caro, você já vai... O cara vai ter a dor de cabeça. Pena. Exatamente. Isso é uma... A gente não pode normalizar isso. Não é possível que a gente tá achando comum que você compra um inalador, em 2 anos ele tá quebrado por causa de uma pecinha e você não consegue, de jeito nenhum, consertar aquilo. Então, eu acho que, no fundo, assim, a gente tá muito preso nesse sistema. Pra mim, eu tava convencido que era o certo. Porque, sabe, a gente não enxerga outro caminho. Quando você tá na rodinha lá do rato, né? Você não sabe que você tá lá dentro. A quebra tá programada. E a gente não pensa nas consequências disso, né? O que isso tá gerando, afinal de contas? A gente tá extraindo recursos infinitamente no mundo finito. Os recursos estão acabando. A gente tá minerando pra caramba pra tirar aqueles minerais super importantes que fazem parte desses eletrônicos. A gente tá gerando muito lixo. Então, são 53 milhões de toneladas de lixo eletrônico todo ano sendo... jogada no mundo. O Brasil é o 5º país que mais produz lixo eletrônico, né? E isso faz mal. Polui o solo, polui a água, polui o ar. Existe um lugar que é, assim, aterrorizante, que é em Gana, que é o maior cemitério de lixo eletrônico do mundo. As coisas vão pra lá? A gente manda pra lá? Europa e Estados Unidos estão mandando tudo pra lá. E aí, chega lá, é muito triste, porque é um lugar que as pessoas, moradores dos arredores, vão lá pra derreter esses eletrônicos que chegam lá e tirar esses metais, o cobre, enfim, os metais que são valiosos, que têm algum valor. E aí elas estão cheias de doença. Claramente não é algo feito com a segurança necessária. Não, claramente. E aí, quem quiser ver ou entender um pouco mais, a gente fez um vídeo sobre isso, fazendo um merchan próprio, que é um vídeo onde a gente mostra como que esse processo se dá, né? Então, você quebrou seu celular, olha como é que ele tá indo, olha pra onde ele tá vindo, e a gente mostra as cenas e etc, porque eu acho que é muito mais impactante quando você fala... Você percebe. É isso que tá vindo parar. Então, eu acho que uma das pessoas que estava assistindo a nossa palestra falou, eu não tinha pensado nessa possibilidade de que as coisas estavam sendo programadas para quebrar. E é isso que é tão absurdo, né?
E aí a Sai gente da tem que se indústria já rebelar. pra... Pronta pra quebrar. E como é que é se rebelar contra isso? Como é que Se vocês acham? rebelar contra isso. Não, a gente Mas qual que é o caminho alternativo? A gente tem um cara nos Estados Unidos que aquele foninho que tá muito na moda agora, de Bluetooth, que você Tá, põe aham. branquinho, que a maioria das pessoas tem, Aham. ele dura mais ou menos 2 anos. Se você não perder. Se Porque você não perdeu, sentar em Isso é cima. igual uma Bic, né? É. Era pra durar pra sempre, mas você perde ela na metade da carga. Segundo dia. É. Exatamente. Então, esse foninho, ele dura mais ou menos 2 anos, se você não perder. E depois disso, a bateria dele começa a ficar viciada, começa a ficar ruim. E aí você leva pra Sem trocar. querer, né? Você leva pra trocar. E assim, cada foninho tem uma bateria acoplada Tá, que você não consegue tirar. Cada um desses foninhos e a caixa carregadora tem outro. isso. Então, não existe conserto pra aquilo. E aí teve um cara nos Estados Unidos que montou uma empresa que chama iFixit, Tá bom. que ele conseguiu hackear esse sistema E ele conserta. e conserta. E aí ele começou a brigar na justiça pelo direito de reparo. E aí isso virou uma lei, né? E na Europa, em vários países da Europa, em vários países por aí, existe essa lei de direito do reparo. E o que é se rebelar? É a gente pressionar pra existir essas leis aqui no Brasil também. Como é que tá isso no Brasil hoje, a nível de lei, a nível de movimento? Então- Tem alguém mais brigando com isso além das Três Marias? Vê. Tem projeto de lei que tá tramitando, mas a gente só Deus sabe quando vai ser votado isso. Então tem tá um lá projeto, tramitando. pelo menos. De 2022, Pelo menos. Pô, que já tem é uns pelo 3 anos direito. Que e pode é entrar com uma pressão popular. Você perguntou como se rebelar. Isso, Eu acho qual que o caminho? além de cobrar, de mostrar que isso é um tema que as pessoas não aguentam mais, etc., eu acho que estando num ambiente de tecnologia, por que a gente não pode, de repente, também olhar como é que a tecnologia pode nos ajudar nesses processos do iFixit? Como é que a gente traz a tecnologia de conserto, como isso sendo um valor, né? Porque acho que, no fundo, se a gente começar a ter as startups que falam, eu conserto... Será que a gente não muda a mentalidade? Então, eu acho que a gente tem que ter Ótima provocação. provocações. A gente tem que botar a tecnologia para nos ajudar nesse sentido. Vocês já sabe? viram? Tem alguma coisa no Brasil nesse sentido? Alguma startup? Algo que vocês já tenham visto? A gente perguntou até no nosso vídeo, algumas pessoas comentam. Mas coisas não, pontuais. nenhuma. Todos os lugares que mandaram a gente entrar, acho que não tem uma coisa muito clara nesse sentido. É uma puta oportunidade, então, aí. E assim, tem uma história que a gente tem que passa num documentário que é a questão das impressoras. As impressoras de imprimir materiais escolares, enfim, Tá. imprimir qualquer Papel. coisa. Normais. Impressoras. Elas são feitas também com essa coisa de limite de impressões. Elas já são feitas também pra não funcionar essa merda. Porque se tem uma coisa que dá problema, é a porcaria da É impressora. a porcaria da impressora. Eu nunca consigo imprimir 2 dias seguidos. De um pro outro vai ter que dar uma manutenção, alguma coisa. E Mas aí- ela também foi feita e para ela um tem volume esse de limite. impressão? De limite, que é mais ou menos 18 mil impressões. Depois disso, ela esquece. Ela começa a pifar. E aí teve um hacker russo que foi lá e descobriu que tinha um chipzinho lá que tinha esse Mentira. limite. Ele tirou esse chipzinho, hackeou o sistema, colocou lá e a impressora voltou a funcionar. Então a gente precisa achar esses hackers brasileiros que consigam. bom. Eu acho que essa coisa da Caraca, pressão coisa muito mais profunda do que é eu muito imaginava. profundo. Pra mim, era meio que fabricar com material, não vou chamar de vagabundo, porque as coisas são muito boas. Você falou um exemplo aí, o da Apple, por exemplo, né? O fone de ouvido. Não é que o material é ruim. E na minha cabeça era isso. Pô, eles usam um material meio ruim pra que daqui a pouco aquilo estrague, e aí eu preciso... Não é que é ruim, é tecnologicamente construído É o pra dar pau. desenho. Pra dar Então pau. imagina a crise de ética que você coloca os designers de produto pra existirem, que é você falar pra você, você vai fazer um produto, mas você vai usar toda a sua inteligência, sua Pra fazer ele dar expertise pau. pra fazer ele dar pau. Isso é muito triste, você Loucura. coloca as pessoas nessa situação em que elas têm que entrar nesse sistema muito perverso. Então acho que no fundo, assim, só tá bom pra indústria. Não tá bom pro meio ambiente, não tá Pra bom ninguém. pras pessoas, não tá bom pro nosso Que a gente bolso. tem que gastar mais, exato. A gente precisa romper esse ciclo. E o que a Verdes Marias tá fazendo para poder mudar isso tudo? Quais são as ações que vocês estão tomando e como que a gente pode, talvez, plugar nisso e catalisar? Eu diria que, assim, o nosso trabalho principal é a educação ambiental. Então, a gente, através da educação ambiental, da conscientização... Saber que tem esse problema, porque As eu pessoas era nem ignorante sabem. até agora. Então, as pessoas não sabem. O fato das pessoas saberem já é o primeiro passo pra você começar a ter mais Se consciência, rebelar. se rebelar, fazer, entendeu? Tomar parte em alguma coisa. Então, eu acho que o nosso trabalho principal é esse, assim, é mais trazer essa conscientização e fazer com que as pessoas... E a gente brinca muito que a gente é o exemplo daquilo que a gente gostaria, assim. Então, a gente conserta muito. A Clara tem uma geladeira que ela reformou a geladeira, pintou. Eu tenho um ventilador que ele tava fazendo um barulho medonho. Uhum. Tava feio.
Eu levei no lugar de conserto, na autorizada. Eles reformaram o ventilador. Era só trocar Consertou? uma peça, consertou, ficou maravilhoso. Já tinha 15 anos, vai ter mais 15. Então, no fundo, o que a gente faz é a gente não desiste até ter certeza de que aquilo Não tem não tá ao como. nosso alcance. Ah, E- ok, teria e lidera- como, mas não deram os meios necessários para vocês pudessem consertar. Eu acho que o consumidor, Lidera ele pelo tem que exemplo. ser um consumidor. A gente provoca os consumidores a serem consumidores vigilantes. Cobrem, cobrem, cobrem. Vai na loja, pergunta, cutuca, vai na marca, entra no saque, posta, faz barulho, entendeu? A gente tem que entender. Isso a gente acredita muito que as pessoas elas têm o potencial de fazer essas provocações, né? A gente chama isso de micro-revoluções. Faça a sua micro-revolução, assim, entenda que do jeito que a indústria colocou, ela quer que a gente se sinta o que eu faço não faz diferença, ou é impossível trocar as coisas, mas a gente Porque não a gente acredita. ignorante acha que esse que é o mundo, só funciona se for assim. Não, e eu não vou conseguir fazer nada. Mas Sozinho, no fundo, você inclusive, vai né? conseguir fazer nada. A gente poderia gravar um podcast inteiro contando histórias de pessoas que transformaram coisas, porque as coisas começam com as provocações das pessoas. Então, eu acho que no fundo, assim, a gente tá muito nesse lugar de provocar as pessoas para falar, meu, se sinta empoderado para ir lá cobrar marca, por favor, faça isso, entendeu? Tá bom. Vamos reclamar todo mundo, sempre. Ser chato mesmo. A Verdes Marias, no fim das contas, ela é o que a nível estrutural? É uma empresa? Vocês são uma associação? Vocês precisam de apoio? Como que a gente se conecta com a Verdes Marias? A gente fala que a gente é um movimento para inspirar as pessoas a mudarem de comportamento Tá. e levarem uma vida mais sustentável. Mas em linhas práticas, toda vez que a gente é incubado, acelerado, a gente sempre entra na linha da startup. Beleza. Ou de um negócio, de um pequeno negócio. Então, no fundo, a gente é consultoria, a gente faz produção de conteúdo, a gente tem curso. Então, a gente tem muitos materiais de infoproduto online. Então, assim, quem quer fazer um curso de sustentabilidade, a gente tem. Quem quer fazer um curso de como viralizar nas redes sociais, a gente tem. A gente tem um guia onde a gente mostra quais são os produtos sustentáveis que a gente compraria, que não são com ingredientes tóxicos. Uma lista De boas marcas, de compras. produtos. Ensinando a ler rótulo, porque acho que tem uma coisa da gente também aprender a ler rótulo. Passa a ter um interesse, que eu nunca li. Então, as tá pessoas vendo? confiaram nas empresas e a gente Sim, cegamente. usa sem ler Loucura. rótulo. Então, acho que a gente tem vários... Tem Abre vários aqui. braços. Conta um pouquinho, que rótulos que rótulos não, que empresas você acha que a gente já pode... Que tá nesse quadradinho de vocês, não, essa aqui tem produtos legais, elas não são tão focadas na obsolescência. Ai, a gente tem falado muito agora, né? Um tema que tá bombando, assim, pra gente é alimentação. E Tá. aí tem muitas empresas que... Tem uma empresa, assim, que o consumidor brasileiro adora. Não sei se cabe falar nome, mas o consumidor brasileiro adora, tá na casa de todo mundo, é pra criança, é pra adulto e tal. E você vai ver com uma lupa, assim, é uma empresa que só produz ultraprocessados. E os ultraprocessados são esses que... Eles saem da categoria de alimento e passam a ser um produto alimentício criado para gerar lucro. Tá bom. Então, assim, você pega o pó que foi gerado a partir do milho, pega esse pó, coloca um sabor, um conservante, um Soja. aditivo, coloca 1 milhão de ingredientes químicos Fala que dá pra comer isso e daí. fala que dá pra comer. E assim, a grande maioria desses ingredientes são tóxicos. E aí tem uma nova lei agora no Texas que... Eu vi um negócio assim. Você viu? Que ela vai colocar no M&M, no Doritos, em vários desses produtos, no Gatorade, que não é Próprio pra consumo pra humano, consumo. né? Loucura. E não é E não mesmo. é. Esses aditivos são usados pra limpar chão, pra usar em indústria automobilística, pra, sei lá, freio de... Como que a gente tá Loucura. colocando isso na nossa comida? Então esse é um assunto que tem vindo muito à tona e a gente precisa começar a não confiar mais cegamente nas indústrias alimentícias, assim. Dá uma Que é mais olhada crítico aí. ainda, né? Porque se a gente... uma coisa é um fone de ouvido que eu vou gastar mais dinheiro, beleza, tem todo o impacto ambiental. Outra coisa é que eu tô colocando para as minhas filhas comerem, por exemplo. Eu acho que na linha da obsolescência programada, assim, acho que olhando para as empresas, a gente se interessa muito pelas empresas de aluguel. Porque no fundo, assim, já se fizeram um estudo que a gente usa, por exemplo, uma furadeira 13 minutos ao longo do ano. Pra que eu tenho, então? Se eu só vou tenho usar 13 duas. minutos. Por que eu não alugo? Então, por que eu não posso alugar? Por que eu não posso montar um sistema de empréstimo entre os vizinhos? Ok.
Então, isso também dá uma driblada na obsolescência programada, no sentido de que se você tem bons produtos, mas que eles circulam. Isso já muito acontece legal. em São Paulo, a gente tem Tem muito... um bom exemplo aí, gente. Muito bom exemplo. O aluguel de bicicletas, e agora a Mariana viu que no meu bairro também tem o aluguel de patinetes, que você vai de um lugar pro outro, você aluga patinete ali, é aluguel das coisas, engraçado né? Claro. Não é só ter uma aluguel patinete. não é uma coisa que, se você for pensar, já tem tantas coisas que a gente sempre usou aluguel e não percebeu, né? Então, assim, existe lavanderia que você vai e né, põe a sua roupa, põe pra lavar e volta. Então, você já tá alugando a máquina de lavar. Normalmente, mulher grávida aluga muitas coisas, tipo carrinho, a máquina de leite. São coisas que a gente já faz sem perceber que a gente poderia incluir mais produtos nesse sistema hoje tem de celular aluguel. no modelo de aluguel. Até celular, tá? Você já acompanharam? Ajuda Tem. Não acompanhei. Uma startup Que legal. grande, a Lu Invest, se eu não me engano. Eles criaram 2 modelos, só dando contexto, né? Eles alugam o celular, mas também criaram um modelo de pessoas comprarem, investirem na compra do celular e eles colocarem para alugar. Então, gera uma renda para quem está ajudando nesse processo e ainda, eu nunca tinha chegado por esse lado, né? Da questão de não ser algo... Só que eles alugam 1 para 1, né? Não é ou eu alugo, você usa 10 minutos no celular, porque não faz sentido isso, né? Mas pelo menos não tem tanta recompra. E eu acho que quando você traz para esse formato, do dono daquele ativo, eu acho que ele se preocupa mais com a manutenção, Sim. com o conserto. Porque eu, beleza, estou comprando esse celular, já usei 3 anos e vou 3, 4 anos vou trocar, eu estou disposto a comprar um novo se esse aqui quebrou a tela. Agora, o cara que está ganhando dinheiro com isso daqui, ele vai querer consertar. Então, ele talvez seja um caminho importante para poder brigar pela capacidade de consertar, né? Pô, muito legal. Nunca tinha enxergado dessa forma. A gente adora esse esquema de aluguel. Acho que aluguel é uma coisa... Acho que Aluguel. a ideia não é nem o aluguel. Eu acho que a gente tem uma nova economia que está surgindo, que é a economia do serviço. Ah, sim. Entendeu? Você tá comprando o serviço que o celular te oferece. Você não precisa do celular, você precisa falar com as pessoas. Não precisa ser dono. Então, se eu posso falar com as pessoas com um celular que não é meu, tá tudo bem. Eu continuo falando com as pessoas. Então, acho que essa mentalidade de a gente entender qual que é o serviço que a gente precisa por trás do que a gente está adquirindo nos ajuda a entender que será que não existe um outro substituto. E acho que isso é muito legal, porque daí a gente começa a cobrar das marcas, a gente começa a ir atrás das marcas que duram mais, porque no fundo você também pode trocar, pode reaproveitar, pode... Perfeito. Então eu acho que cobrar por serviço... Outro dia eu vi uma empresa, que é uma empresa de aspirador, que eles falam assim, ó, é um aspirador carérrimo, quem quiser me dar eu aceito, mas ele custa... A garantia é de 35 anos. E o cara, a cada 2 anos, vem na sua casa fazer a manutenção das peças. Gente, mas isso é fantástico, entendeu? Isso é maravilhoso, porque o cara tem a manutenção. Já tá incluso ali, né? E você, eu não sei se você paga ou não essa manutenção, mas isso pra mim não Deve interessa. pagar, porque precisa gerar algum lucro de alguma forma. Recorrente. Então, É melhor gerar esse lucro recorrente, não revendendo, né? Eu acho que é uma consciência também, Total. né? Melhor o empresário se preocupar em ter o serviço de recorrência e de manutenção do que querer vender um produto novo, Total. um produto novo, um produto E novo. ele te fideliza, ele tá na sua casa por 30 anos, entendeu? Você cria uma relação ali com a marca, com o jeito que é usado. Você não quer outro, você quer aquele, porque aquele tá te acompanhando, sabe? Pô, que legal. Vocês têm alguma percepção de que aqui no Brasil a gente tem alguma diferença em relação a outros países com relação a essa obsolescência? Eu sei que muito do que a gente consome e produz aqui acaba o que a gente consome vem de fora, o que a gente produz acaba não sendo tão qualificado com o que vem de outros países. Mas a nível Brasil, como é que a gente está a nível mundo, né? Como é que o Brasil está em relação a esse tipo de consumo? Eu acho que com a globalização a gente não tá mais com essa coisa tão regional, né? Ok. Quando a gente fala dos produtos. As pessoas querem o que tá na internet, elas não querem nem saber de onde veio o produto que elas Não compraram, importa, elas né? viram no Instagram e elas querem no momento seguinte. Então, infelizmente, eu não consigo... acho que a gente não consegue avaliar assim com tanta clareza como estaria o Brasil, porque acho que, no fundo, o Brasil é uma... somos todos vítimas do consumo desenfreado, como nos outros países. Enquanto não tiverem leis, essas padrões, isso não vai parar, porque acho que, no fundo, assim, a gente tá precisando de normas muito mais claras para conseguir dar um chacoalhão nas pessoas, né? Assim, eu vi, aí veio da China, veio da Indonésia, chegou aqui em 3 dias. É um negócio... E já vem com a obsolescência programada, né? Então não importa se a gente está comprando daqui ou não. Essa lei dos Estados Unidos que vocês comentaram, ela é recente? Olha, esse documentário de 2010 deve ser... Ah, não, o outro, né? Eu tô misturando A lei os dois do iFix. iFixit. Putz, eu precisaria pesquisar, não tenho certeza. É só para saber se a gente também conseguiria mensurar de alguma forma o impacto dela, né? Se de alguma forma... isso é uma coisa legal para perguntar. Interessante. ChatGPT ou o pessoal da tecnologia? Busca aí essa resposta. Boa. A gente não teria isso agora.
Legal. E foi isso que vocês trouxeram pro SX? Foi essa Foi a a pauta obsolescência principal? programada. A provocação de que as pessoas se empoderem, percebam que elas podem cobrar, elas podem fazer a diferença, elas podem consumir de forma diferente. Elas podem resistir à obsolescência percebida, que é essa que a gente comentou de o modelo novo do celular, daí você sente que o seu tá obsoleto, sendo que o seu tá ótimo, tá funcionando, mas tem um modelo novo, então deixa eu trocar. Isso é obsolescência percebida. Percebido, tá. Então a gente também pode Eu acho que resistir a ela, né? Ela é talvez mais difícil hoje em dia É. do que a própria programada. Né? Porque a gente é bombardeado nas redes sociais o tempo inteiro de que, olha, o iPhone lança todo ano, né? Todo ano. Então você já começa a sentir, e eles fazem de propósito também a nível tecnológico, né? De você começar a agarrar, o teu telefone fica mais lento. Muito Mas lento, você, gente. a mídia social te empurra tanto para comprar coisas novas, né? Que você realmente sente, puta, meu coleguinha ou fulana tá com... Tá todo mundo usando. Eu tô Isso mata, né? fora. Mas a mamãe já falava, você não é todo mundo, né? A gente deveria trazer isso É, até não é hoje. todo mundo, tá todo Você é mundo gamer também, não? Não sou. Ah, porque eu ia falar Tem que... um puta cara de gamer, Não! mas não sou. Porque a gente ouviu também falar que parece ter um videogame aí que todo ano ele tá sendo trocado o aparelho. Todo ano você O tem que trocar. equipamento em si? O equipamento. Não é Tá. mais só o cartucho, né? Não sei nem se... Aham, cara, Mas você foi... eu fui Você lá entregou. atrás, né? Você falou que ela é mais velha, mas você também não tá tão longe. Pra entregar o cartucho aí, eu Não, acho que já agora- tem anos. O pessoal gamer deve estar enfiando a cabeça no buraco. Não, mas imagina, você trocar todo ano o aparelho, tá fazendo o consumidor de trouxa, tá achando que os recursos da Terra são infinitos, tá gerando lixo absurdo. Não faz sentido, né? Não, então, nenhum, assim, nenhum. E aí, eu acho que a indústria de game, ela realmente precisa se renovar o tempo inteiro, né? E eu achei que ela tava indo pra um outro caminho. Eu achei que ela tava pros streamers, sabe? Porque eu acho que hoje já tem isso, tá? Eu não sou gamer, mas na minha televisão tem lá videogame. Não sei por já quê. tá lá Tá instalado. na televisão, exato. Eu não preciso de aparelho nenhum. Mas talvez não sejam todos os jogos, né? Talvez são jogos você mais... compra só os controles hoje em Isso, dia, né? isso É aí. uma coisa muito Ó, louca. ela falou Ah, controle, é mas- console, não é? Não, Bom, não sou gamer, então posso falar uma puta de uma bobagem. Mas console, pra mim, é o equipamento onde você colocava o cartucho. Ah, então tá tá bom? certo, então é controle. E aí, hoje, você, por televisões com Bluetooth, Wi-Fi, você compra só o controle, conversa com a televisão e o videogame, o jogo em si, tá na televisão. É. Como se você estivesse Eu assistindo sei o porque, stream. assim, eu tenho filho pequeno e aí toda vez que eles estavam felizérrimos porque o vizinho tinha ganhado um controle. Eu falava, vai fazer o que com esse controle? Era Daí eu isso. entendi que Ah. ligava na TV, entendeu? Então, assim, Que era um sem entregar a videogame. idade, mas eu percebi essa tecnologia de que você tem vários jogos diferentes, o que você precisa é da... Mas enfim, eu acho que é um absurdo você ter que trocar o aparelho, Não, qualquer loucura, tipo de aparelho. loucura. É. Mas isso é a percebida mesmo, né? Porque provavelmente o aparelho do ano passado ainda tá funcionando. Ah, com certeza. Sei. O que eles devem fazer é lançar um novo videogame, um novo jogo que só funciona na minha isso. época do PlayStation. PlayStation 1, 2 tinha isso. Os CDs novos não funcionavam no aparelho antigo. Aí você tinha que trocar a porcaria do aparelho para poder jogar o jogo novo. É. Enfim, mas eu achei que isso tinha acabado. Aparentemente não, tá? Não. Beleza. Eu fiz uma pergunta, acho que você levou para um lado. Eu queria saber se vocês têm nomes de empresas que são reconhecidas por vocês como boas. Ah, eu Você levei pro não lado quis do falar o da ruim? É, exatamente. Mas, pô, se tem gente fazendo coisa legal, se tem empresa que tá fazendo produtos que durem mais, como esse do aspirador, acho que é uma oportunidade legal da gente também falar delas. Vocês têm essa listinha, umas 2 ou 3 empresas que vocês possam compartilhar e falar, pô, essa daqui tem feito um bom trabalho, tem se preocupado com essa obsolescência, em não entregar isso para que quebre, mas que seja durável. Eu tô tentando... Eu demorei aqui na pergunta para ver se vocês puxarem, né? Não, eu tô tentando acionar os arquivos da minha cabeça pensando em alguma empresa de serviço que faça isso, né? A gente, inclusive... porque a última vez que a gente falou dessa coisa do serviço era sobre, assim, você não precisa do furo na parede, você precisa de uma furadeira, você precisa de um furo na parede. Então, Perfeito. aluga e depois devolve. Mas a gente sabe Você vê nomes alguma de dessas produto, empresas? quem tá fazendo algum produto que, olha, foi feito para durar, pode comprar dessa daqui, que eles estão conscientes do papel deles com relação De a esse impacto tecnologia, eu ambiental. não sei, sabia? Tecnologia é Se difícil. você perguntar de marcas, de roupas, vamos lá, de eu outras acho que é o coisas, eu acho que suficiente. a gente sabe mais, assim, de marcas mais conscientes. Não, mas eu acho que é na por aí mesmo. tecnologia- Quais marcas hoje vocês teriam um selinho aí das Verdes Marias para poder... A gente criou um guia exatamente com muito... Porque acho que, assim, tem muitas marcas que tem o selo do Sistema B, por exemplo, que tá... Você já ouviu falar no Sistema B? Pode falar pra gente. Tá, tem várias marcas que
que tem certificações que nos ajudam a encontrar esse caminho se elas estão preocupadas com algum Beleza, indicador não ou precisa do selo da Verdes Marias ainda. A gente Ok. quer fazer, mas ainda não teve. Opa, um spoiler aí. hein? Mas, por exemplo, o Sistema B é uma certificação que a marca ela precisa se requalificar todo ano, né? Se responder o processo ali todo ano. E eles têm mais de 150 indicadores perguntando como você lida com a água, como você liga com a Todos energia. relacionados à parte de meio ambiente? Não, Social. Social Ah, também. Social também, Sim. ótimo, melhor Do ainda. tipo, o cargo mais alto e o cargo mais baixo da empresa não podem ter um salário Uma discrepância completamente... tão uma grande. discrepância muito grande. Então, eu acho que assim, quando a gente está fazendo escolhas, a gente olha, principalmente, quais são as certificações que essa organização já teve. Então, por exemplo, na certificação, o Sistema B é muito legal. Tem Tá. outra, por exemplo, nos cafés, tem uma certificação que é da Rainforest Alliance, que é uma certificação de cafés que olham para a questão da sustentabilidade do uso da terra, da água. Então, eu acho que tem vários setores que a gente olha se tem alguma certificação de orgânico, no caso de cosméticos ou comida, porque se ele está com certificação orgânica é porque ele olhou para a terra, olhou para a água, olhou pro produtor que está ali por trás. Ok, aham. Então, eu acho que, assim, daria para falar de muitas, mas eu acho que, no fundo, o que Acho que você respondeu melhor, entender, na verdade, o que o consumidor, talvez seja ler os rótulos, né? O que a gente tem que procurar nos rótulos, então, para poder entender, olha, essa empresa aqui é consciente. Uma dessas é procurar, Ou então... vai olhar nosso guia, que a gente já fez a lição de casa. O guia tá E aí, lá. como é que faz Tá para acessar o guia de disponível. vocês? Acho que pode entrar no nosso... nas No Instagram? redes sociais. Qual que é o no Instagram de vocês? tem o Linktree lá. @Verdes Marias. @Verdes Marias, tá fácil de achar. Tá fácil. Beleza. Mas eu acho que procurar certificações que sejam já qualificadas há um tempo maior, né? Faz parte do Pacto Global da ONU, faz parte do Sistema B, orgânico, já é um bom caminho. E dá uma pesquisadinha ali nas práticas da empresa, né? Você vai comprar, sei lá, uma câmera, aí você dá uma pesquisada. Vê se aquela empresa tá envolvida em alguma coisa, se ela tá fazendo extração em... Vocês fazem isso, pessoal? Sendo muito. prático aqui, é? Muito. Que Caramba. grupo essa marca faz parte? Você compra um negócio, aí você fala, nossa, uma vez a gente ia fazer um projeto com uma marca, daí a gente tava achando o máximo, daí a gente... Não dá só um... Gente, o chat GPT ajuda muito, Perfeito, né? Pergunta ok. quais são as relações. A gente foi fazer pra marca, daí a gente descobriu que ela fazia parte de um grupo enorme, de uma petroleira. A gente falou, não dá, entendeu? Então, eu acho que assim, a tecnologia tá aí pra ajudar a gente a fazer essa pesquisa. Você só joga e pergunta quais são os compromissos. Se eu sou um consumidor... se eu sou um consumidor consciente, eu compraria dessa marca? Ó, ótima pergunta pro Não, chat GPT. E no fundo, quando você tá dando dinheiro, você tá pondo seu dinheiro Você tá suadinho financiando. lá, você tá financiando e você tá botando Claro. um voto de confiança. E aí você vai botar numa empresa que tá destruindo o planeta, que não tá nem aí. Quem vai para esse caminho de vocês? Ou seja, há quantos anos vocês têm essa consciência e empregam ela no dia a dia de vocês? Já tem alguns. O Verdes Uns Marias existe há 7 6, anos. Tchê. Beleza. 6 ou 7, né? Então, vocês já perceberam se esse caminho que vocês escolheram é mais caro do que o caminho que eu escolhi? Ou que eu escolhi, não, que eu fui conduzida a escolher? Fica mais caro ter essa Não. preocupação? Ou não? Dá Não, para porque desmistificar senão, isso e depende. falar... Primeiro de tudo, Isso, conta aí. o que a gente sempre coloca quando falam nessa questão é que o caminho da sustentabilidade, o caminho de olhar para o impacto, da consciência, é um caminho de menos consumo. Isso em primeiro lugar. Beleza. Isso Tá já muda economizaria. muito. Tudo bem. A Clara do passado, que eu até brinquei aqui no começo, que era consumista, que não tava nem aí, tarará, eu gastava muito dinheiro. Porque eu era muito consumista. Eu achava que eu tinha que comprar todos os produtos da farmácia pra fazer tudo mexer no meu rosto. Aí quando você começa a ter um pouco de consciência, você fala, cara, todos esses produtos que eu tenho no meu banheiro, que eu comprei, que eu gastei mó grana, eles estão fazendo efeito de verdade? Aí você vai pesquisar, nem a pele nem absorve aquilo. Ó, que Então você loucura. vai tendo essa consciência, você vai aprendendo a ler rótulos, você vai entendendo. Você vai falando, cara, não preciso de tudo isso. Aí a farmácia, né, esses cosméticos... Já tem uma economia aí, ok. Já tem uma economia. Aí a economia das roupas também, que eu era muito consumista, a arara do meu armário chegou a quebrar. Aí eu comecei a ver e falei, cara, isso tá me deixando mais feliz? Não. Isso tá me ajudando a ter uma colocação profissional? Não. Não. Isso tá... Não tá. Então, assim, por que eu tô gastando tanto dinheiro com isso? E aí você vai começando a se questionar, você vai vendo reduzir o consumo já assim, ajuda muito essa questão econômica. Ok, então se por um lado você já está economizando, se você conseguir trazer esse grau de consciência, né, e realmente mudar, a gente falou em mudar hábitos aqui. Sim, não é? todo tempo. Não é nem só brigar com os grandões que estão fazendo coisas quebrarem mais rápido, mas essa micro-revolução que vocês estão falando é mais começar dentro de casa e falar, não, peraí, deixa eu rever meus hábitos, o que eu estou comprando, o que eu estou consumindo, e a partir daqui já tem uma economia. Sim. Mas os produtos que vêm com esses selos, Ah, tá. eles estão mais caros?
eles... Porque eu acho que... acho que depende de Acho vários que a balança fatores, do né? final do ano, eu tô entendendo que vocês estão promovendo. Não, você vai ter uma economia sim, Flávio. Mas esses produtos, eles Você não vai estão ter um que pouco mais trocar caros. toda hora pra começar. Isso, Isso eu vou já é uma economizar, economia. Eu acho que depende do produto, depende do setor. Porque, no fundo, assim, consumir produtos orgânicos é mais caro? No Tá. curto prazo. Mas se você considerar que um produto orgânico pode te levar a ter menos doenças do que os outros... ok. Eu vou gastar não menos tem com como remédio. fazer essa... então, como é tão difícil fazer essa conta do impacto negativo, porque você não consegue dizer que uma coisa causa e efeito Levou a tão outra? claro, Aham. é mais difícil de assegurar. Mas, claramente, assim, o produto orgânico pode ser mais caro, mas fazer em casa pode ser mais barato. Ok. Então, depende. Assim, por exemplo, a gente tem vários cosméticos que a gente foi vendo... Mas calma, que ingredientes vem aí? Eu posso fazer em casa. Então é mais barato. Aí eu compro os ingredientes Perfeito. orgânicos que duram pra caramba, eu faço aquele produto e ele dura. Então eu acho que depende muito da forma como você tá consumindo. Mas claro, muitas das marcas que são mais sustentáveis e que estão olhando a cadeia inteira, pagando bem seus profissionais, Acabam agregando esse custo no preço final. porque Perfeito. elas custam o justo. Isso aí, As outras isso aí. estão erradas. Perfeito. isso, coisa Legal. de Acho que é a externalizar forma os- importante da gente acabar com essa discussão de que é mais caro, porque no mercado a gente escuta isso, né? Vai ser mais caro, comer bem custa mais caro, comer saudável custa mais caro, consumir de quem se preocupa com o impacto social é mais caro. Tem um viés sim de que eles estão mais caros, mas tem um motivo deles estarem mais caros, estão pagando melhor, estão consumindo melhor, estão contratando melhor. Eles estão internalizando esses custos ambientais, né? Perfeito. Então, você está ali financiando um sistema muito melhor Mais e mais saudável. saudável. Fechou, ótimo. Eu me voou pela cabeça. Passou um Veio pensamento e foi No embora. que eu falei aqui, travou. Meninas, a gente tá indo pro final, tá? Eu acho que o podcast hoje ele é um pouquinho menor, porque a gente tá fazendo ele dentro do contexto do SX. E eu queria saber se vocês têm alguma mensagem final para passar. Vocês têm que pegar um avião também, a gente não pode demorar demais. Mas, por favor, deixem as mensagens de vocês para que a gente possa fechar aqui com chave de ouro. Eu acho que a gente gosta sempre de falar que a gente acredita muito nas micro-revoluções que a gente falou, né? Que são essas pequenas atitudes que a gente faz no dia a dia para levar uma vida mais sustentável. Que feitas por muitas pessoas podem ter um impacto muito grande. Ok. Então, no fundo, assim, a gente não precisa de um monte de gente fazendo tudo perfeito. A gente não precisa de poucas pessoas fazendo tudo perfeito. A gente precisa de um monte de gente acordando E se movimentando. e se movimentando. Fazendo as suas pequenas Então, revoluções. se empodere, acredite que você é capaz. Não entra nesse discurso de que você não faz diferença no mundo, porque isso foi desenhado para você Pra ser acreditar. assim, ok. Não, eu na verdade lembrei o que eu ia falar. Que quando você fala de ser mais caro ou não ser mais caro e tudo mais, pelo menos troca, assim, você não pode comprar todos os alimentos da sua casa orgânicos. Ok. Compra pelo menos a batata, compra, entendeu? O que você conseguir, né? Um pouquinho. E é o que ela tava falando, faz o que você pode, com o que você tem, do jeito que você consegue, entendeu? Mas faz. Maravilha. Sai desse lugar de Dá o achar primeiro que... passo. Da inércia. Show. Meninas, muito obrigado pelo aceite de bater esse papo com a gente, tá? A gente vai tentar reverberar esse conteúdo nas redes sociais da Bibutton. Pode procurar a gente lá no Papo de Balcão no Instagram ou nas redes sociais no YouTube da Bibutton. Obrigado, gente.